Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. E vi um grande trono branco, do 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Pode sentar, meu querido irmão. Glórias a Deus. É um assunto um tanto quanto pesado do ponto de vista do que está apontado aqui, pois é o relato do juízo final. Eu sou um pregador que comecei a me apaixonar pela mensagem, pela pregação, mais propriamente dita, em 1985. A maioria de vocês nem existia ainda. E em 1985 tinha um pastor, aliás um presbítero, que estava falando comigo sobre a grande tribulação, o anticristo, que se nós não aceitássemos Jesus, o anticristo ia arrancar nossa unha, aquele negócio todo, e com dor e tal, e aquilo, em vez de me colocar medo, me despertou uma curiosidade. Então eu comecei a estudar mais ainda no que se tange à escatologia bíblica. E é claro, eu sei que há várias linhas interpretativas, e hoje não é um estudo bíblico, é uma pregação. E eu não vou derramar em cima de vocês muita teologia, é claro, eu sou um teólogo também, e às vezes a pessoa fala, você prega muita teologia, mas eu quero dizer que eu não prego muita teologia, eu prego com teologia, que é diferente. Pregar muita teologia e pregar com teologia. Teologia é o estudo de Deus. Teós, Deus, logia, estudo. Então quando eu prego com teologia. E por não ser um estudo e ser uma ministração, uma pregação, o teor aqui é de pregação. E eu quero que você entenda o que Deus vai falar conosco nesses minutos que nós vamos estar aqui falando. Porque muitos dizem, pastor Divanildo, de amada igreja, que não leem Apocalipse porque é um livro de dar medo. Nós e minha esposa conhecemos pessoas que não leem de jeito nenhum. E se tem um livro que eu leio constantemente é esse aqui, o Apocalipse. O pregador ele sempre está lendo, constantemente estudando. Hoje, inclusive, no meu descanso, antes das 7 da manhã, ou 6 e pouquinho, eu estava já estudando a palavra. É a minha rotina de vida. E quando eu chego nesse livro, e nesse capítulo, e nesses versículos que eu li com vocês, nós temos aqui, porque o que é para muitos, para dar medo, mas para a igreja não é para dar medo. Para muitos que leem e que ouvem a leitura e a pregação sobre o juízo final, eles ficam temerosos, receosos, não querem saber e não querem ouvir. Nessa semana, no meu trabalho, eu estava pregando com uma colega, porque nós temos que aproveitar qualquer brecha que tenhamos para pregar. E eu comecei a pregar para aquela jovem e ela quer viver no pecado dela. E quando eu pregava, ela dizia assim: nada é eterno. Eu disse para ela: você está errado. O inferno é eterno. Ela disse: mas Morgado, não precisa pegar tão pesado. Eu falei: não é que eu estou pegando pesado, é que esta é a verdade, esta é a realidade. Porque às vezes nós somos levados a falar do amor sem falar da justiça de Deus. E ambos estão no mesmo patamar, na mesma quantidade, na mesma medida, tanto o amor de Deus quanto a justiça de Deus. E quando você ouve falar do Apocalipse, que quer dizer revelação, e no capítulo 1, Jesus fala com João, e João recebe essa instrução, que o Pai passou para o Filho passou para o anjo passou para João, e João passou para as 7 igrejas, e que chegou até nós.
não é uma mensagem de terror para a igreja, é uma mensagem de alegria, porque é uma mensagem onde Cristo, o cabeça da igreja, vence com a igreja. Aleluia. Virando diversos adversários, onde Cristo, o falso profeta, o próprio Satanás, todos aliados do inimigo contra o Cordeiro, e o Cordeiro vai vencer, e todo aquele que está com o Cordeiro também já é mais do que vencedor. Todo aquele que está com o Cordeiro não tem o que temer no Apocalipse. Aliás, tem somente que se alegrar. É revelação de Jesus Cristo, da vitória dele e da sua igreja. Todo aquele que é lavado, remido, comprado, resgatado com o sangue de Jesus, não precisa ficar temeroso, apenas alegrar e exaltar aquele que é digno de honra, porque o Cordeiro vai ser celebrado eternidade a eternidade, porque ele morreu para nos dar vitória. E a vitória é contra o pecado, contra a carne, contra o mal, contra o inferno, contra Satanás. Então não podemos nem precisamos ficar com medo, mas ficarmos apenas alegres e felizes de saber que nós estamos diante do Senhor por causa do sangue derramado no Calvário. Mas como estou dizendo nessa minha introdução, não é um estudo bíblico, mas uma ministração de pregação. Eu quero apontar alguns personagens que estão no Antigo Testamento. Não precisa abrir, eu vou citar. Depois você lê em casa com mais calma, pode voltar no canal e ver os textos que eu vou citar aqui. Mas nós temos algumas passagens bíblicas de extrema importância e relevância para o nosso viver. Certa feita, eu estava pastoreando uma igreja e chegou uns irmãos e eles disseram assim para mim: pastor, o senhor não prega no Antigo Testamento? O senhor só prega no Novo Testamento? Eu falei: não, você está enganado. Eu já tinha meu canal. Isso, olha, meu canal está cheio de mensagens no Antigo Testamento. Muito embora o que está no Antigo Testamento é sombra do que viria, e que no caso para a gente já veio. O que está lá é para instrução. Toda palavra de Deus é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para corrigir, para fortalecer e assim por diante. Tudo que está na Bíblia tem a razão de ser, de estar lá. Nenhum texto, nenhum versículo, nenhuma passagem, nada está lá para encher o espaço. Ali há ensinamentos terríveis, tremendos, gloriosos e profundos. Eu quero começar falando de uma pessoa aqui que todo mundo conhece, que é o rei Davi. O rei Davi foi chamado por Deus. O rei Davi foi ungido no capítulo 16 do livro de 1 Samuel, pois a nação queria um rei. A nação estava desanimada porque Samuel, o profeta, sacerdote e juiz, tinha uma vida ilibada, uma conduta reta, uma conduta na presença de Deus. Mas chegou um momento da sua velhice, da sua idade já avançada, os seus filhos não seguiam o caminho dele. A exemplo de Eli, que tinha os seus filhos também rebeldes, os seus filhos que não obedeciam, que não andavam nos caminhos do Senhor, que faziam coisas que desagradavam ao Senhor, e Deus tratou com Eli e com seus filhos. E o profeta Samuel também, num dado momento, se deparou com uma situação em que a nação de Israel começou a reclamar, porque as nações vizinhas tinham rei, iam à guerra, iam à peleja, mas eles não tinham rei. Então eles começam a reclamar duas coisas: nós não temos rei, igual as nações ímpias, e os seus filhos não andam nos seus caminhos. Não tem como deixar um legado para esses moços, porque eles estão fora da presença, não fazem aquilo que é para ser feito pela palavra. De tal maneira então que Samuel vai falar com o Senhor, e o Senhor diz para Samuel: Samuel, não é você que eles rejeitam, é a mim que eles rejeitam. Vou dar um rei para eles. E esse rei, os irmãos conhecem, é o rei Saul, homem alto, do ombro para cima, mais alto que todo mundo, bonito, forte, alguém que todos gostariam de tê-lo como rei. Mas este rei governou Israel por 40 anos. Durante 2 anos ele foi um rei, digamos, mais ou menos, e o restante foi um rei sem obediência, sem a presença, e por conta das suas transgressões, um espírito mal da parte de Deus foi tormentar aquele homem, foi fazer com que aquele homem sofresse tormentas. Então alguém diz: olha, eu conheço um moço, ele é um homem que toca bem, um homem cheio de espírito, um homem valente, chame para que venha tocar para o rei e esse espírito mal sairá. Chamaram então Davi. Ele ficava possesso, perturbado, alguma coisa acontecia. Davi tangia, tocava seu instrumento e cantava, e aquele homem sentia paz. Em um dado momento, Davi ia para a casa dele, cuidava das ovelhas, vinha, socorria o rei. Isso aqui foi por um tempo. E um dia, onde
A batalha estava preparada, os filisteus de um lado, Israel do outro lado. E todo dia, durante 40 dias, de manhã e de tarde, um homem grande, forte e perigoso, um guerreiro, se punha diante deles e clamava: levante alguém para guerrear comigo. E o povo tinha medo. Mesmo Saul, grande, homem forte, tinha medo, porque não tinha mais a presença, não tinha mais a unção, não tinha mais a presença do Espírito Santo. Por causa da rebeldia do seu coração, ele perdeu a unção. Então Deus levanta Davi, que já tinha sido ungido, um homem preparado por Deus, separado por Deus. Ele enfrenta o Golias, todo mundo conhece a passagem bíblica. Ele mata aquele gigante e Deus então começa a usar o rei Davi. E Saul inveja Davi, porque Davi, quando ia para a peleja e voltava, as mulheres cantavam e celebravam, dizendo: Saul matou milhares, mas Davi a 10 milhares. E a inveja entrou no coração daquele homem. E Davi então foi perseguido por Saul terrivelmente. Várias tentativas de morte Davi teve que sofrer da parte de Saul. Tentou encravar com uma espada, tentou de várias maneiras. E num dado momento, Davi se vê fugindo daquele homem. Ele vai então para o lugar, no capítulo 22 de 1 Samuel, dizendo: caverna de Adulão. O rei Davi entra naquela caverna, chamada caverna de Adulão. E quando ele está naquela caverna, seus familiares, algumas pessoas, amigos, guerreiros, vão até ele. Homens até inclusive que o acompanhavam nas batalhas, nas pelejas, quando ainda no exército de Saul. E quando ele vai para aquela caverna, cerca de 400 homens endividados, homens desgostosos de espíritos, homens em aperto, vão até Davi. 400 homens. E Davi se faz chefe deles, se faz um capitão deles. Mais adiante, mais 200 homens se agregam, chegam. Então ele tem 600 homens à sua disposição. Houve uma ocasião onde Davi poderia ter matado Saul por 2 vezes. Claro, era só matar. Seus homens até queriam matar, vão matar, eu cravo nele aqui uma lança e eu acabo com a raça dele. E Davi disse: não vou tocar no ungido do Senhor. Longe de mim fazer isso. A oportunidade estava ali, mas eu não vou matar aquele que Deus ungiu. Ele pode estar atrapalhado, pode estar fora da presença, pode não estar na retidão, mas ele recebeu de Deus a unção. Não vou tocar no ungido de Deus. E Davi não quis fazer assim. Davi seguiu a sua caminhada. E quando, num dado momento, Davi está governando não só sobre os 400, nem mais 200, que são 600, nem só sobre a tribo do sul, Benjamim e Judá, mas sobre toda Israel. De Hebrom, então, ele começa a governar e reinar sobre toda Israel. Davi, no Salmo 89, versículo 20, nós lemos: achei meu servo Davi com santo óleo ungido. A Bíblia o chama também do homem segundo o coração de Deus, homem que foi levantado por Deus para fazer a vontade dele. Mas era um homem que, dentre a sua caminhada, a Bíblia não esconde as suas falhas, a Bíblia não esconde os seus erros e as suas fraquezas. Num dado momento, no tempo da guerra, no tempo da peleja, no tempo de batalhar, no tempo de guerrear, ele se levantou à tarde do seu leito. Eu não sei se depois do almoço ele deitou para dar uma cochilada, que é gostoso, né? Enquanto os guerreiros estavam no campo de batalha, pelejando, conquistando, guerreando, Davi, aquele que era, uma vez eu ouvi essa expressão, um tanque de guerra nas mãos do Senhor, ele não foi à peleja, ele ficou em casa. E de tarde ele se levanta, e quando ele se levanta, ele vai para a sacada do palácio. Ele vê uma mulher bonita, muito bonita, não tanto quanto a minha esposa, mas uma mulher bonita, porque a minha esposa é bonita. Ah, ela é linda, né? De maneira que, está vermelho por quê? De modo que ele vê aquela mulher se banhando e pergunta para alguém: quem é essa mulher? Essa mulher é Batseba, esposa de Urias. Mande chamá-la. Ela vai até ele, diz o texto, e ela vai. Ela foi até ele. Podia ter negado, não, mas ela foi. E quando ela chega lá, os irmãos conhecem a passagem bíblica. Eles se relacionam sexualmente. E ela é engravida. E num dado momento, ela chega para o rei Davi e diz: olha, eu fui na farmácia, fiz o teste e deu positivo. E o rei Davi diz: a casa caiu. E agora? Davi, um homem segundo o coração de Deus, ungido por Deus, achei meu servo Davi com santo óleo e foi ungido. Davi tem uma estratégia. Eu vou fazer alguma coisa para cobrir o pecado. Provérbio 28, versículo 13 diz:
aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando então Davi vê nessa situação, ele fala para ela o seguinte: eu vou dar um jeito nisso, mas e agora? Meu marido está no campo de batalha, Urias é um guerreiro, ele é valente, ele é um homem fiel, um homem que está na batalha no campo. Eu não esqueci de Apocalipse 20 não, tá? Já que eu volto lá. E agora como é que vai ser? Não, deixa comigo, deixa que eu dou um jeitinho. Ele não era brasileiro, mas eu acho que ele pensou, né? Vou dar um jeitinho brasileiro, vou arrumar a situação. Ele manda chamar Urias, era o rei, dando ordens ao comandante, e o comandante Joabe, que era seu sobrinho, mandou trazer então Urias. Urias chega, pois não, meu rei, olha rapaz, como é que está a peleja, como é que está Joabe, como é que está o povo lá? Olha, está assim, está assado, a batalha está aqui, está ali, ganhamos aqui, tivemos baixas, tivemos mais conquistas, muito bem, vai para a sua casa, leva da minha mesa um presente. Davi pegou da sua mesa, do banquete do rei. Vamos colocar no vídeo hoje. Perdi o nome porque não comia porco, né? Deu ali uma carne saborosa para ele, deu ali uma carne assada, recheada, deu alguma coisa muito gostosa para ele. Vai para sua casa e come lá com a sua esposa. E Urias vai todo alegre, todo feliz, com aquele frango assado, com aquela carne assada cheirando. O rei, ele gosta da gente, né? Chegou na casa dele, bem, olha o que o rei deu para a gente comer aqui. Porém, os meus amigos guerreiros estão no campo, lutando, pelejando. Eu não vou sentar à mesa e vou dormir aqui hoje não, você vai comer à vontade aí, eu vou ficar com os guerreiros, com os soldados. Porque a estratégia dele é o seguinte: ele vai para a casa dele, come bastante, se alegra, vai lidar com a sua esposa, o filho que está lá que é meu, vai ficar na conta dele. E ele então não dorme com a sua esposa. E alguém vai e fala para Davi, o homem não foi para a casa dele não, viu? Dormiu aqui na porta, junto com a turma aqui, ó. Uma outra estratégia. O homem do pecado sempre tem uma estratégia. Mas Deus tem os olhos como chão de fogo e contempla tudo. Nada passa dos olhares do Senhor. Então ele chama Urias de novo. Urias, vem para cá. Ontem eu te dei algo da minha mesa, você senta aqui comigo, vai comer aqui na minha mesa. E Urias talvez pensasse: olha como o rei gosta de mim, né? Bom. Comeu com ele. Diz o texto que Davi embebedou, deu vinho. Tem gente que pensa que o vinho era suquinho, não, era vinho alcoólico, gente. Ninguém se bebeda com algo que não é alcoólico. Ah, não, era suquinho, não, era álcool, tinha álcool, era fermentado. E o Urias bebeu, o rei, toma mais, espera aí, não, beba comigo. E ele ficou embriagado. Pô, está salvo. Agora vai para a casa dele, vai deitar com a esposa, vai dizer que o filho é dele. E diz o texto que Urias não deitou com a esposa. E avisaram Davi, não deu certo. Urias não deitou com a esposa dele. Urias disse: o meu senhor Joabe, o guerreiro, o capitão, está lá em tendas, a arca do Senhor está em tendas, eu vou deitar com a minha esposa quietinha, quentinha, assistindo Netflix? Vou não, vou ficar aqui fora. E avisa o Davi. Davi tem uma outra estratégia. Essa não vai falhar. Davi pegou uma carta, escreveu: Joabe, capitão da guarda, comandante, ponha Urias aonde tem a maior peleja. Põe Urias onde você sabe que tem os maiores guerreiros, os mais valentes. E quando vocês forem, vocês se afastam e deixa Urias sozinho. Essa carta ele fechou e deu na mão de Urias. A sentença de morte foi na mão de Urias. E Urias vai todo feliz, porque o rei, como que o rei gosta da gente, né? Me levou para comer, me deu comida para levar para minha casa, me mandou dormir com minha esposa. Eu não fui porque eu considerei a situação, mas que rei, inclusive confia em uma carta tão importante, era a sentença de morte. E então Urias vai levando aquela sentença de morte e chega em Joabe. Joabe pega aquela carta, desenrola. Achou estranho? Eu creio. Então eles vão para o fronte de batalha. E quando eles chegaram onde na nossa linguagem, o bicho pegava, onde a coisa era feia, eles chegam lá e tinham os flecheiros lá do monte, do muro e tal, eles se afastam e deixam aquele homem ali. Ele morre. Mas não é só ele que morre, não morre ele e mais alguns que não tinham nada a ver com isso. E morreu alguns ali por causa do pecado de Davi. Morreu Urias, houve adultério, houve assassinato, e gente que não tinha nada a ver com isso também morreu ali. Diz o texto então, que vai a mensagem para o rei Davi: rei Davi, aconteceu isso. A mensagem de Joabe para o rei Davi. Mas antes que o rei se
fique bravo, se encolerize, você diga: morreu também Urias. Aí Davi chegou: meu Deus, né? Como assim? Eles não sabiam que lá tem flecheiro valente. Morreu Urias também. Eu acho que ele falou assim: glória, está arrumada a casa, acabou tudo, Deus, tudo certo. Agora está tudo resolvido. Ele morreu, está tudo certo. Aí Davi sentou no seu trono, no seu palácio, tranquilo. Daqui a pouco chega o profeta Natan. Deus ainda tem profeta na terra. Deus ainda tem aqueles que profetizam a verdade de Deus. Deus ainda tem alguém que prega Apocalipse 20, versículo 11 ao 15, meu querido. Então vem o profeta Natan e diz: Davi, deixa eu te falar algo. Pois não. Havia um homem muito rico. Muito rico. Ele tinha muitas ovelhas, muito gado, bezerros. Ele tinha riquezas. E havia um outro homem pobre. Só tinha uma cordeirinha, uma só. Certa feita, esse homem rico recebeu a visita de um viajante. E esse viajante foi até Davi, até esse homem rico. E quando chegou lá, esse homem rico pegou a ovelhinha, a cordeirinha desse homem pobre e matou. Fez um churrasco para todos eles comerem, ao invés de pegar a uma deles que tinha bastante. O rei Davi ficou curioso. Como assim? Homem é rico, tem várias ovelhas, bezerros, etc. Por que não pegou uma das dele, que tinha tanto? Pegou a única ovelhinha. Esse homem é digno de morte e tem que restituir 4 vezes mais para esse homem pobre. Natan olha para Davi e diz: este homem é você. Então Davi cai de joelhos, clama ao Senhor: pequei. Na hora ele sentiu o peso do pecado. Arrependido ele clama. Diz o texto sagrado que o profeta Natan diz para ele: o Senhor já te tem perdoado, não morrerás. Todavia a criança vai morrer. Todavia não vai se apartar a espada da tua casa. Se você observar depois de leitura, você vai ver que 4 coisas aconteceram. 4 coisas ruins: estupro, morte, 4 coisas ruins. E ele diz que pagaria 4 vezes mais. A espada não se apartou, porque você difamou. Você fez com que zombassem de Deus. Deus é perdoador, é misericordioso. Eu falei agora há pouco, Provérbio 28, 13. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Davi alcançou misericórdia. Alcançar misericórdia não nos exime de passar por consequência daquilo que fazemos e falamos e agimos. A consequência do pecado foi que a criança que nasceu, Deus matou ela. Deus não deixou aquela criança viver. Davi jejuou, ele estava doente, a criança doente, clamou, suplicou. Deus não deixou aquela criança viver. Deus matou, perdoou, mas a consequência ocorreu. Eu quero falar agora de um outro personagem. Aqui eu vou juntar as duas e vamos lá para o Apocalipse de novo. Um homem chamado Benaia. Esse homem Benaia era um daqueles que guerreavam com Davi. Benaia era um homem valente. Em 2 Samuel, em 1 Crônicas, capítulo 11, a partir do versículo 22, você vai ouvir falar desse homem. Ali tem a galeria dos valentes de Davi, e um deles se chama Benaia. Esse homem Benaia, valente, valoroso, ele então, numa ocasião de muito frio, no tempo da neve, entrou um leão, numa cova, numa caverna, que estava rondando o arraial. E esse homem olhou aquele leão rondando, causando perigo. Ele foi contra esse leão, matou o leão, acabou com a raça dele. Em outra ocasião, 2 guerreiros muito fortes estavam no combate, ele foi e matou eles também. Uma outra ocasião, um homem de 2,25 metros, ou seja, um gigante, com uma lança, e esse Benaia apenas com uma vara na mão, tirou a lança da mão desse homem e matou esse homem. Este Benaia, também um homem digno, um guerreiro, um valente de Davi, andava em retidão.
andava em temor, era um homem fiel. Mais à frente, agora estou no livro de 1 Reis, capítulo 1. Davi já velho, Davi já findando seus dias, Davi já terminando a sua carreira, já no seu leito, digamos, de morte. Alguém disse para ele assim: olha, vamos colocar uma virgem no seu colo, no seu regaço, na sua cama, no seu leito, para aquecer Davi, para cuidar de Davi. E trouxeram uma jovem, muito bonita, diz o texto sagrado, mas Davi não a conheceu sexualmente. Então um dos seus filhos, Adonias, se levanta e diz: eu vou reinar, eu serei o rei. Então esse homem Adonias, ele junta ali uma turma dele, a galera dele, que faz churrasco, que mata boi, mata bezerro, mata ovelha, mata cordeiro, chama o povo, eles estão bebendo, estão celebrando, estão festejando, e estão gritando que Adonias agora é o rei. Então Batseba, presta atenção, a mesma Batseba, com quem Davi adulterou, com quem Davi, por causa disso, matou Urias, um homem justo. Por causa disso, outros que não tinham nada a ver com a história também morreram. Acho que acabou o som aqui, vai no peito mesmo, está gostoso. De maneira que quando foi nesse momento, alguém chegou para Davi e falou: Davi, você disse que esse Adonias iria ser o rei? Não seria Salomão o rei? Então vai o profeta Natã. Glória a Deus. Glória a Deus. Vai o profeta Natã, agora eu vou até meia-noite e 15, hein? Vai o profeta Natã, vai Benaia, vai Zadok, sacerdote, chega diante de Davi e diz: olha, Davi, você é isso mesmo? O profeta fala para Batseba: vai lá, fala com o rei, você não disse que ia ser Salomão que ia reinar? Como assim está sendo assim, Pedro? Como assim agora Adonias que vai ser rei? Preste bem atenção para você entender onde vamos chegar. Você vai falar com ele. Quando você estiver falando com o rei, eu chego. Natã falando, eu chego e dou sequência. Ela falou: rei meu senhor, porventura não seria Salomão que você me prometeu que seria o rei de Israel? Não seria Salomão que ia governar no seu lugar? Agora Adonias está lá celebrando, festejando, tem churrasco, tem festa, tem pagode, tem tudo lá. Espera aí, vamos resolver isso agora. Pega ali a minha montaria especial, pega ali o óleo, chama o sacerdote, chama o profeta, chama Benaia, homem valoroso, homem de respeito, homem fiel. Porque Benaia, além de guerrear e pelejar, era alguém fiel. Guarde duas palavras: adultério e fiel. Vou fechar esse quebra-cabeça já já. Quando ele vai então, o povo festejando, celebrando, é ungido então o rei Salomão. O texto diz que quando veio Salomão, quando nasceu Salomão, e o profeta diz assim: o nome dele vai ser Gedidias, que quer dizer amado do Senhor, que Deus amou Salomão. Mas eu me pergunto, Salomão não era filho da adúltera? Sim ou não? Sim. Não, porque ela era adúltera antes, mas houve arrependimento, houve quebrantamento, ela teve outro filho. Aquele que nos olhos de todos seria adúltera, foi esse que Deus escolheu, foi esse que Deus separou. Talvez você seja filho desse, daquilo outro, e errou nisso, naquilo outro, mas quando Deus chama, como Deus escolhe, quando há perdão no sangue de Jesus, todos podem apontar o dedo, mas Deus abraça, Deus recebe, Deus sustenta, Deus é que segura, porque Ele faz a chamada, e quando Ele faz a chamada, Ele garante a presença dEle naquilo no qual Ele chamou. Quantos podem adorar a Deus por isso? Então diz o texto sagrado que então é ungido Salomão como rei de Israel. E esse Benaia está junto. Benaia vai garantir que ninguém vai se contrapor à unção de Salomão. Benaia vai com os seus soldados, vai com os guerreiros, vai com pessoas de proximidade, os homens especiais de uma guarda especial, vai conduzir, vai escoltar Salomão. E Salomão então é ordenado rei. Aquele que é filho daquela que cometeu adultério. O primeiro filho Deus matou, mas o segundo filho Deus fez dele o rei no lugar de Davi. Aleluia. Agora vem comigo aqui. E Benaia foi junto. Eu quero destacar dois personagens: Batseba
Eu quero destacar Benaia. Agora pega esses dois e vamos lá comigo para Apocalipse 20. E vi um grande trono branco, e aquele que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e abriram-se os livros, e abriu-se ainda outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E a morte e o inferno deram seus mortos, o mar deu os mortos, tudo entregou ali, e todos foram julgados, segundo o que estava escrito no livro. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Todo aquele que não foi achado escrito ali. Deixa eu falar aqui. Benaia, homem fiel, homem que guerreou, um homem que protegeu, um homem que defendeu. E quando foi para proteger a posteridade do rei, ele estava lá. Por que Deus não chamou Benaia para ser o rei em lugar de Davi? Por que Deus não chamou Benaia, um homem, ou então Samar, que é outro também fiel, ou então ainda outro? Por que Benaia não seria o rei no lugar de Israel? É lógico, também era um pecador, porque todos pecaram. No entanto, a Bíblia não aponta as suas falhas, mas deixa bem claro a chamada, as falhas de Davi. Por quê? Porque há poder no sangue de Jesus para perdoar pecados. Há poder no sangue de Jesus para redimir. É culto da família. Eu quero te dizer uma coisa: leve a tua família diante da presença do Senhor, em oração, em pregação, em proclamação, porque naquele grande dia haverá um trono branco, e segundo as obras de cada um, não é a sua obra por mim, é a minha obra por mim, é a sua obra por você. Aquilo que nós falamos, fazemos ou fizemos, vai estar diante do rei naquele dia. Todos vão comparecer diante do tribunal de Cristo, segundo Coríntios 5, versículo 10, aqueles que vão estar ali, muitos diante do tribunal vão estar lá. A obra vai passar em fogo, ou seja, em juízo. Algumas obras vão ser queimadas como palha, como ferro, como madeira, mas se for ouro, pedra preciosa, vai passar intacta do outro lado. Mas diante do Senhor, seja no tribunal de Cristo, você vai estar firme, porque Deus espera de nós fidelidade. Presta bem atenção. Deus espera da igreja fidelidade. Benaia era fiel, vai estar na presença do Senhor. Davi falhou e fraquejou, mas se arrependeu. Oh, aleluia. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre. A morte e o inferno foram lançados lá. Todos aqueles que se rebelaram foram lançados lá. Agora olha para cá. Alguém que diz assim, preste atenção: o homem é o sacerdote do lar. A Bíblia não fala isso em lugar algum. A Bíblia fala que o homem é o cabeça da mulher. Assim como Deus é o cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça da igreja, o homem é o cabeça da mulher. Mas a Bíblia nos chama de sacerdócio real. A igreja, nós todos. É lógico que há a responsabilidade do homem e da mulher. Tanto que a Bíblia nos fala que Provérbios 14, versículo 1: a mulher sábia edifica o seu lar, a tola derruba com as suas mãos. A mulher sábia edifica. A minha esposa, por exemplo, ela jamais fala de mim alguma coisa negativa em público. Se ela pegar o púlpito ou em conversa com amigos, sempre vai falar coisas boas. Vai falar que eu cozinho bem, é verdade. Vai falar que eu sou um homem cheiroso, é verdade. Vai falar que, não? Vai falar que eu estudo bastante, que eu leio, que eu tenho Bíblias e mais Bíblias. Alguém perguntou para ela: como é que ele prega? Ele estuda o tempo todo, 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 o tempo todo. Agora, em casa, nós dois sozinhos, aí a coisa muda, às vezes. Olha, para com isso. Faz menos isso, faz menos aquilo outro. No particular, ela me corrige. Em público, ela me elogia, o que é verdade, evidentemente. Nós mentira, fala a verdade. Por que isso? Porque ela é sábia. E tem quanta gente sábia, ou melhor, que não é sábia, que está destruindo. Certa vez eu fui pregar em algum lugar, não vou dizer aonde, claro, e mal conhecia as pessoas, e a esposa do pastor começou a falar mal do marido. Olha, meu marido faz isso, meu marido faz aquilo outro, meu marido não sei o que, meu marido não sei o que lá. Diz o texto sagrado em 1 Samuel também, que Davi, naquele tempo fugindo, havia uma pessoa, por nome Nabal. Nabal quer dizer louco, insensato.
E Davi, com seus 600 homens, ficaram por um tempo na região onde ele tinha suas propriedades, tinha suas casas, seu rebanho, suas cabras. E um dia de tosquear, eles festejavam, matam reses, faz churrasco, come, bebe, se alegra. E Davi viu aquilo e disse assim: vai lá, alguns moços, e fala para ele, repartir um pouco para nós, os guerreiros aqui, porque a gente está aqui guardando eles, protegendo, servindo de muro. Não pegamos ovelha, não pegamos nada, está tudo certinho aqui, não mexemos em nada. Fala para ele repartir com a gente, é dia de festa. Vai os moços e falam assim: Nabal, o rei Davi, não era rei ainda, né? Sobre todo Israel. Ele diz assim, e assim, e assim. E ele fala: quem é Davi? Quem é esse homem para que eu pegue do meu rebanho, das minhas vezes, e eu dê para ele seus nomes de forma alguma? E não deu. E chegou a notícia para Davi, Davi fica violentamente irado e manda que os seus homens preparem as espadas e vão matar todo mundo lá. Homem, mulher, criança, gado, ninguém vai ficar em pé. Vão acabar com a raça desse homem. Estamos aqui servindo de muro, protegendo, guardando, e ele nessa situação não nos serve. E Davi vai então furioso. Alguém vem e fala para a mulher de Nabal, por nome Abigail. E essa mulher então manda preparar sua montaria, leva mantimento, leva provisão, leva alimento para eles. E quando ela vê Davi furioso, mas sangue nos olhos, ela cai por terra, se dobra e fala com Davi: Davi, eu não sabia disso, eu não tinha conhecimento que o meu marido fez, mas está aqui, come, bebe, tem leite, tem mel, tem farinha torrada, tem tudo aqui. E Davi fala para ela: olha só, você hoje foi muito sábio, você poupou que eu matasse meio mundo, me acabar. Não é culto da família? Estou falando de família aqui, querido. Estou falando da família de Davi, que houve situações, mas houve a graça de Deus. Estou falando da família de Benaia, alguém fiel, alguém guerreiro, alguém que foi até que a posteridade do rei seguisse. E agora essa mulher, Abigail, para eu fechar o sermão. Então Davi fala assim para ela: você foi muito sábia, você poupou hoje muita gente. E ela chega, Nabal, mas estava muito bêbado. Muito bêbado. Quando ela olha para Nabal, hoje não vou falar com ele. No dia seguinte, já depois que passou do álcool, da ressaca, ela chega para sua esposa e fala para ele: olha, ontem você fez isso, isso e isso, e o rei Davi, ou Davi, estava vindo para cá para acabar com a nossa raça, acabar com todo mundo, e matar todo mundo, não ficar ninguém aqui. Naquele instante, ele levou um choque. Alguns estudiosos entendem que ele teve um AVC, um derrame cerebral, um infarto, alguma coisa. Ele ficou paralisado. 10 dias depois, ele morreu. 10 dias depois, ele morreu. Então Davi manda buscar Abigail para ser a esposa dele, e ela vai com as suas moças e se torna uma das esposas de Davi. Aquela mulher lutou pela sua família. Davi, a despeito dos erros e das coisas que falhou, teve alguém fiel do seu lado para conduzir a posteridade. No caso do rei Salomão. E diante do trono branco, você leu não uma, mas 2 vezes pelo menos no texto, que nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. O pai não salva o filho, evidentemente, nem o filho salva o pai. Nós vamos dar conta da nossa vida diante do rei naquele dia. Atos 17:31 diz que Deus tem determinado um dia que com juízo há de julgar retamente, e deu prova disso ressuscitando a Jesus Cristo. Eu quero te convidar para você ficar em pé nesse momento. Aleluia. Pastor Morgado, essa pregação foi diferente hoje? Foi. Pastor Morgado, essa mensagem foi diferente hoje? Foi. E vi um grande trono branco. Aleluia. O que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E vi os mortos, grandes e pequenos. Há 4 tipos de mortos, pelo menos, ou 4 tipos de mortes. A morte física, que todo mundo conhece, e que alguém diz: a única coisa certa da vida é a única coisa certa da vida é a não, é a vida de Jesus. Porque no livro de 1 Coríntios 15:51 diz: eis aqui vos digo o mistério, na verdade nem todos dormiremos, morreremos,
mas transformados seremos todos, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os que estiverem vivos serão transformados em corpo de glória. Ou seja, nem todos vão morrer. A coisa mais certa da vida não é a morte, é a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Morte física é uma delas. Qual é a outra morte? A morte em pecados. Efésios 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecados. Outro tipo de morte é a morte para o pecado. Romanos 6. Vocês agora que estão mortos para os pecados, vai ter que ter uma vida diferente, porque agora você está morto, não em pecado, mas morto para o pecado. E qual é a outra morte? A morte eterna. Aquela morte que aquele que não confessa Jesus vai passar e vai enfrentar. Aquela morte que o infiel vai passar e vai enfrentar. Aquela morte que alguém não confessa o seu pecado vai passar e vai enfrentar. Aquela morte que a igreja, lavada e redimida no sangue de Jesus, não vai enfrentar. Você pode até morrer fisicamente. Você pode até ver parentes seus, como eu vi, vocês viram, inclusive na pandemia, quantos partiram. Mas estes em Cristo Jesus estão dormindo, não no sono da alma, mas no sentido de eufemismo, ou seja, descansando, mortos, sim, mas vivos diante dele. E quando a trombeta soar, porque a trombeta vai soar, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e vamos estar diante dele ali, gloriosamente, sem falta, sem falhar. Por quê? Por causa do sangue precioso de Jesus. 1 João 2, versículo 1 diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelo nosso pecado, não só os nossos, mas de todos aqueles que chegar. Quem chega diante dele, aleluia, pedindo perdão, pedindo misericórdia, ele estende a mão, ele perdoa, ele lava, redime. E tem mais uma coisa: o nome no livro da vida está garantido pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a mensagem de hoje? A mensagem é: os fiéis não têm o que temer. Título deste sermão: os fiéis não têm o que temer. Davi foi ungido por Deus, errou, pecou, teve outras situações também, que eu não citei aqui, mas ele se arrependeu diante do Senhor. E o arrependido, uma vez ouvi do pastor da Igreja Batista, pastor Elias, ele costumava dizer o seguinte: pecado confessado é pecado perdoado. E de fato é mesmo. E a palavra nos informa que o pecado perdoado, ele é lançado no mar do esquecimento. Eu quero te convidar nesta noite a renovar os laços com o Senhor. Eu quero te convidar nesta noite a olhar para o Apocalipse e não temer mais. Eu quero te convidar nesta noite a proclamar o Evangelho lá fora e falar com autoridade, ainda que vá doer, mas vai fazer bem, porque a palavra de Deus é uma espada, e a espada corta mesmo, ela corta rente, ela corta justo, ela é afiada. Ou você acha que o pregador não passa por isso? Ou acha que a esposa do pregador não passa por isso? Ou acha que o pastor dirigente não passa por isso? Mas nessa noite, a sua família, a minha família, nós vamos falar como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar?